Tudo bom, meus queridos? Então, continuando a nossa última parte do Planejando o Projeto 3D4, ok? Então, a gente começa agora nosso 22º ponto, que é planejar as respostas aos riscos. Então, é como nós planejamos as respostas aos nossos riscos, os quais já foram identificados lá na nossa 19ª parte, as quais foram feitas a análise qualitativa, ou seja, identificando os riscos mais prioritários ou com uma prioridade mais alta, certo? Para então levar estes riscos à análise quantitativa deles. E lembrando que na análise quantitativa é aconselhado efetuar essa análise dos riscos com maior prioridade, mas os demédios também podem utilizar, mas lembrando que a análise quantitativa dá um determinado trabalho. E agora a gente chega ao nosso último ponto aqui da parte de riscos, que é como planejar a resposta a estes riscos. Então, a gente fecha aí o nosso último tópico do Planejando o Projeto, parte 3D4. E se tu quer saber mais, fica aí ligado nesse vídeo. Então, meus queridos, como eu falei, a gente entra na 22ª parte, que é planejar as respostas aos riscos. É como planejar, né? Então, a gente sempre tem nossa pergunta. Como responder corretamente aos riscos do nosso projeto? A gente leva em conta a toda a parte de identificação e análise dos riscos. Então, agora a gente vai planejar a resposta aos riscos em potencial, né? Então, são os que mais poderão ocorrer no nosso projeto. Sempre lembrando que essa atividade ou essa tarefa, o processo dela tem como objetivo sempre desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades, riscos com impacto positivo, né? E reduzir as ameaças, que são os nossos riscos com impacto negativo. Mas só lembrando lá do nosso vídeo de identificação de riscos. O que é um risco? Risco é algo que não ocorreu ainda. Ele pode ser uma oportunidade ou uma ameaça. Então, vocês vão fazer toda essa identificação. Isso a gente já conversou em vídeos anteriores. E é importante, nesse momento, nós delegarmos o acompanhamento de cada risco a um responsável, que também é conhecido como dono do risco, ou o Risk Owner, né? Cuidado que o PO é outra coisa. O PO, o nosso próprio Owner, que é o dono do produto, né? Aqui é o Risk Owner, que é o dono do risco. Nos vídeos anteriores e nas atividades anteriores, nós já fizemos isso. Lá no início, como planejar os riscos e depois como identificá-los, nós já traçamos quem era o responsável por cada risco. Mas lembrando que depois na análise quantitativa e na análise qualitativa, lembrando que sempre vem a quali antes da quanti, né? Eu falei na ordem invertida, então é a qualitativa, depois a quantitativa. Lá nós podemos também modificar, na verdade, alguns riscos que nós não tenhamos identificado no processo anterior, ok? Então, novamente, a gente pega, dá uma olhadinha e faz esse acompanhamento de quem irá responder a esse risco. E também ele vai ser o responsável por todo esse ponto, que deve ser as respostas, né? Elas devem ser adequadas, eficientes, realistas, estando de acordo e oportunas. E como sempre, o nosso material está dividido entre entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Como entrada, nós temos o nosso gerenciamento do risco, que está aqui, ó, que ele foi obtido lá na nossa atividade de identificação dos riscos. Então, lá no vídeo, como nós identificamos os riscos, a gente falou sobre esse processo de identificação, ok? Então, vocês vão levar em conta lá a identificação do risco, vão levar em conta também o plano de gerenciamento do risco, né? Que a gente faz toda aquela categorização do tipo do risco que nós vamos ter, as suas gravidades, as suas prioridades e tudo mais. E agora a gente entra na parte sempre de ferramentas e técnicas. E dentro delas, para auxiliar principalmente o gerente, que é quem vai estar com as suas mãos com toda essa parte e com todas as estratégias, para ajudar ele a estabelecer essas respostas, bem como o nosso Risk Owner, que é responsável por responder aquele risco, segue algumas sugestões de ferramentas e técnicas que vocês podem utilizar. A primeira delas é as estratégias para riscos negativos ou ameaças, onde nós temos 4 pontinhos, que é eliminar, transferir, mitigar e aceitar. No eliminar,
nós podemos alterar o plano do projeto para eliminar totalmente o risco, protegendo os objetivos do projeto dos impactos deste risco eliminado. Então é aquela questão, a gente vai tentar eliminar esse risco, mas alterando algumas coisinhas no plano do projeto para não correr a esse risco. Então a gente altera algum ponto para negar esse risco, certo? Depois a questão de transferir o risco para um terceiro, transferindo os impactos e a responsabilidade. E devemos lembrar que transferir o risco, ele não é eliminado, né? E quase sempre envolve o pagamento de prêmios à parte que esteja assumindo o risco. Ou seja, a gente vai transferir para alguém especializado resolver aquele risco para nós. Mas isso detém custo, né? E um exemplo dessa estratégia é a contratação de seguro. Então a gente tem um seguro atrelado a um risco. Então uma empresa que vai solucionar para nós esse risco, né? E o terceiro ponto, mitigar, que é reduzir a probabilidade ou impacto de um risco até um nível aceitável. Então a gente fica mitigando, a gente fica lá avaliando, avalia, até que a probabilidade vai ser a menor possível, ou o impacto o menor possível, que na verdade menor possível, que a gente acha que é aceitável dentro do nosso projeto. E por fim, aceitar. Então é quando não é possível realizar as estratégias acima, que são a eliminar, transferir e mitigar. É utilizada quando a equipe do projeto decide correr o risco do risco ocorrer. Então assim, ó, a gente não consegue de nenhuma forma nem tentar eliminar, nem transferir, nem mitigar. A gente vai aceitar o risco e esperar que aconteça. Então é essa a questão de aceitar. Outra estratégia é a estratégia para riscos positivos ou oportunidades, que nós temos 4 pontinhos, que é explorar, compartilhar, melhorar e aceitar. Dentro de explorar, a gente tem o desejo de garantir que a oportunidade aconteça e se concretize durante o projeto. Então, se acontecer aquele risco, nós vamos explorar aquele risco e tentar fazer com que ele vire uma oportunidade, ou seja, um ponto positivo para nós, ok? A questão de compartilhar é unir-se a um ou mais ou mais terceiros que tenham maior qualificação para capturar a oportunidade em benefício do projeto. Ou seja, nós podemos, sei lá, arrumar um stakeholder externo, alguém que nos ajude a solucionar aquele risco, mas que transforme esse risco num benefício para o nosso projeto, ou uma solução nova de algum ponto, e assim vai, certo? Outro ponto é o melhorar, que é procurar facilitar ou aumentar as possibilidades de que a oportunidade aconteça. Então, é a gente tentar melhorar até qualquer coisa, efetuar alguma modificação em alguma parte dos nossos recursos, das nossas atividades, para que seja benéfico caso aconteça esse ponto. E por fim, como nós sempre temos a parte de aceitar. É quando não é possível realizar as estratégias, como explorar, compartilhar e melhorar, né? E a gente pega então e abre mão e realmente aceita que vai ocorrer esse risco, né? Que ele se torne e tentar torná-lo positivo ou uma oportunidade. Então, assim, não se tem o objetivo de aplicar esforços para que a oportunidade aconteça. Mas a gente tenta, né? Mas a gente aceita que vai acontecer, não tem como explorar, não tem como compartilhar, não tem como melhorar, simplesmente acontece o nosso risco, ok? E depois nós temos também as estratégias de resposta e contingência. Então são sempre aquelas respostas que são definidas para alguns casos ou casos determinados que ocorram no nosso projeto. Sempre é indicado para que o time do projeto tenha alternativas diferentes. Então, assim, a resposta à contingência. Caso ocorra uma demissão, ou caso o gerente do projeto saia, tá? Vocês têm que terem uma documentação, porque se não tiver documentação, o que acontece com o projeto de vocês? Vocês não sabem o que está acontecendo. Se vocês não têm o burn down chart de vocês para o acompanhamento, que alguém posteriormente possa acompanhá-lo, então vocês não conseguem fazer essa parte, esse acompanhamento de quem vai entrar agora, sabe? Então são sempre esses pontos e alternativas que vocês devem ter. E sempre serem executados em condições pré-determinadas. E novamente sempre entra a nossa opinião especializada, né? Que são opiniões especializadas, são ferramentas eficientes na análise de risco e suas respostas, né? Pois as experiências anteriores e os conhecimentos adquiridos podem fornecer uma ótima base para que o time se prepare e responda aos riscos mais rapidamente. Pessoal, a opinião especializada é sempre olhar para o passado, identificando todos os que ocorreram. Inclusive,
Existem várias ferramentas que podem auxiliar vocês. Eu, no meu mestrado, utilizei linhas de processo de software, nas quais a ideia era acrescentar atividades para diminuir os riscos em projetos. Então, logo na verdade, no guia dele, né, no wizardzinho dele, na configuração da contextualização do projeto, os riscos que o gerente poderia identificar no projeto, ele identificava determinados pontos, como falta de conhecimento, requisitos imprecisos, requisitos mal definidos, e assim vai indo atrás do cronograma, e para isso era selecionado um conjunto de tarefas, né, ou seja, de atividades que ajudariam a suprir esses riscos dentro do projeto. Então eram atividades que continham tarefas menores para serem realizadas para diminuir todo o risco de um projeto. Então isso se torna bem importante, principalmente quando a gente trabalha eu ia dizer em projetos maiores, né? Mas na verdade, desde projetos pequenos a projetos grandes, identificar os riscos e tentar melhorar para que não aconteçam os riscos é sempre benéfico, né? Então é sempre um ponto bem importante, ok? Continuando, a gente tem como saída, então, a documentação, que pode ser, que é o processo final do planejamento risco, né? Que pode gerar algumas alterações nos documentos. Nossos documentos habituais, né? Que é o gerenciamento cronograma. Então, identificamos um risco, temos uma resposta lá. Então, para nós não gastarmos mais, ou então a gente vai ter que... Na verdade, a gente tem um risco, que um recurso foi alocado para ser utilizado na mesma época. Tá? Então vocês vão ter que jogar no cronograma ou aumentar o cronograma de vocês para esse recurso ser utilizado em outra parte. Então sempre no nosso cronograma entra a questão do plano de gerenciamento de custos, né? Porque a gente vai mexer com custos. Quando a gente precisa colocar mais pessoas trabalhando no mesma funcionalidade lá para o software ou no mesmo serviço que pode fazer parte do projeto de vocês. A questão da qualidade sempre é importante. Então, para nós diminuirmos os riscos, a gente aplica a qualidade. E aí tem várias técnicas. Para software, a gente sempre fala o CMMI, o MPSBR, né? Na verdade, o CMMI e o MPSBR são como se fossem certificações, né? Não posso dizer certificações. Vamos falar assim, ó, certificações entre aspas, porque eu vou enquadrar a minha empresa num determinado nível do CMMI ou do MPSBR. Então, isso está agregado com uma maturidade da minha empresa, a qual está perante a produção de um software, né? Mas existe aí no mercado outras normas, como as ISO, para serem aplicadas em outras partes de produção de projetos, ok? Então também tem a questão referente à qualidade pessoal, da equipe, da organização, tá? Então são todos pontos de qualidade que vocês podem abordar para tentar diminuir esses riscos, ok? Depois nós temos também o plano de gerenciamento de aquisições, que é normal isso, né? O gerenciamento de recursos, a linha base do cronograma, a linha base do desempenho de custos e a linha base do nosso escopo. E também a atualização dos documentos do projeto, como os proprietários dos riscos, né, e suas responsabilidades atribuídas, as estratégias e respostas abordadas, ações específicas para implementar essas nossas respostas, gatilhos, sintomas ou sinais de alerta da ocorrência de um risco, os nossos planos de contingência e gatilhos que os disparem, riscos residuais que ficaram a gente não conseguiu identificar, mas que podem permanecer mesmo depois de uma resposta implementada, riscos secundários que podem ser gerados a partir de uma resposta implementada. Então tu responde o risco, mas tu vai gerar outro risco. E também nossas reservas para contingências, ok? E lembrando, pessoal, agora com os custos e os riscos totalmente planejados, o gerente de projetos ele está próximo de ter o planejamento completo, né? Só falta a nossa parte 4D4. Porém, ainda tem alguns processos referentes ao planejamento e é preciso continuar focado, de fato, que antes que outro grupo de processo entre e seja realizado, a gente tem que finalizar toda essa parte de planejamento. Então agora a gente vai mudar o nosso contexto, né? O contexto não, vai dar continuidade, vai mudar um pouco as atividades as quais nós estamos fazendo e vamos fazer o fechamento do planejamento nos vídeos que vão vir no decorrer desse. Então é a parte 4D4 lá com o fechamento de toda a nossa parte de planejamento, para depois entrar a parte de controle e monitoramento e depois a parte de encerramento do projeto. E a gente tem vídeos sobre
toda a parte de gerenciamento de projetos, sempre lembrando, utilizando a abordagem do Scrum unido ao PMBOK, que eu faço esse material, não. Que eu estou gravando esses vídeos e tem esses meus slides totalmente baseado no livro do Fábio Cruz, tá? Que é Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos. É um livro excelente, aconselho vocês comprarem. E se tu quer saber mais, tu aproveita, fica ligado aí no canal, pega, se inscreve no canal, ativa as notificações. Pessoal, me desculpem a pausa no vídeo, mas o meu gurizinho deu uma acordada, tive que fazer ele dormir de novo, tá? Nem lembro onde que eu parei, mas eu tava dizendo, se eu não me engano, se tu quer saber mais, aproveita, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, segue essa playlist, né? Vai aí, coloca nos comentários, né? Se vocês têm alguma dúvida sobre algum dos pontos ou algum outro material que vocês querem que eu grave para vocês, que eu pretendo futuramente gravar a questão sobre qualidade, tá? Dentro de software, né? Que acho que é bem importante isso, e até a gente pode, quando vir gravar algum material sobre auditoria. Então, professor, deixem aí nos comentários, certo? Então, depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração para todos e continuem aí seguindo o canal. Até mais.